Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast de Inspiração para uma Vida Mágica, número 3.206. Já não sei qual é o número do episódio. Também não. Olha, hoje vamos falar sobre raiva. Yes! Hoje vamos falar sobre raiva. Espero que consigamos aqui durante a nossa conversa abordar a raiva sem raiva. Sem raiva, mas E com desenvolvimento pessoal. Sim, e conseguirmos, quem sabe, ajudar-nos e ajudar quem nos ouve a lidar melhor com este fenómeno tão humano que é o da raiva, em nós e nos outros, não é? Yep. Mas antes de fazermos isso, e acho que vamos ter aqui um episódio bem interessante, antes de fazermos isso, acho que me fica muito bem dar-te os parabéns, Mia, porque o teu quarto livro já está à venda. Yep! E sim? Queres Yes. só em 30 segundos falar sobre... Sim, o livro chama-se o caderno da Família Feliz. E é no fundo é uma espécie de livro de exploração para pais e filhos fazerem juntos à volta dos temas da mindfulness e da parentalidade consciente. E a intenção com o livro, a principal intenção com o livro é criar encontros felizes, bons, mágicos entre pais e filhos enquanto estão a explorar o livro com estes temas que para mim são tão importantes. Com uma linguagem simples, é para crianças, eu diria entre 5, 6 anos até os 11, mais ou menos, dependendo da maturidade da criança e dos pais, já agora, porque muitas vezes quando os pais procuram livros de atividades, assim, muito virado para as crianças, mas isto é um livro de atividades Para a família. Para a família, Sim. Para pais e filhos fazerem juntos, e acredito que os pais não vão aprender menos que os filhos. Sim. É provável que aprendam mais. Pergunta habitual, onde é que eu consigo comprar o livro? Podes comprar o livro no site da Life Training, lifetraining.com.pt, e pode ser que haja lá uma pequena surpresa para quem quer livros com uma dedicatória. Também podes comprar na WUC.pt, podes comprar na FNAC, na Bertrand e em todas as livrarias. Então mais valia teres começado logo por dizer em qualquer lado. Pronto, é só para dizer que é em muitos sítios. Ok, boa. Portanto, é fácil encontrar o teu livro. Sim, acho que sim. Sim, ok. E quem sabe ele vai chegar aos tops de vendas. Sim, vamos ver. Eu estou contente com o livro, sabes? O livro é muito bonito. E entre outras coisas, também é muito bonito. Acho que a Marta, que foi a menina, a designer que fez o design do livro, fez um grande trabalho. E também com a ajuda da Mónica, que é a minha editora, e Porto Editora e Livros Albatroz, acho que fizemos um bom trabalho. Sim. Independentemente dos tops de vendas, estou mesmo contente, sabes, com este livro. É um livro diferente. É um livro diferente porque é um livro para a família. Né? E acho que é bom existirem livros que promovem esta conexão, que não é um livro só para as crianças, nem é um livro só para os pais lerem sobre as crianças ou aprenderem sobre coisas, é para aprenderem juntos enquanto fazem atividades juntos. Sim, exato. Vai dar aí sobre mindfulness e sobre parentalidade consciente. Portanto, os pais também vão ser um bocadinho postos à prova ao lerem, ao explorarem um livro com os seus filhos. Sim, ficamos à espera depois do feedback dos teus leitores. Sim. Sim. Bom, vamos falar sobre raiva? Acho que sim. Sim. O que vamos fazer sobre... Olha, eu tenho... O meu ponto de partida aqui para a conversa é um ponto de partida de alguma confusão. Porque eu lembro-me de quando era pequeno, de ir crescendo, e nomeadamente na escola, também em casa, mas acho que era mais uma coisa da escola, de eu ir aprendendo que a raiva é uma coisa que tu tens que controlar. Que quando tu tens uma explosão de raiva, ou seja, quando as outras pessoas conseguem perceber que tu estás a ter raiva, que isso não é muito bom. E tanto expressões como tens que aprender a controlar a tua raiva, ou tens que aprender a lidar com isso, ou tens que descarregar a raiva noutro sítio que não aqui, ou se estás com raiva isso é um mau sinal, é um sinal que alguma coisa está errada. Estas mensagens de forma mais ou menos explícita eu fui vendo estas mensagens e fui crescendo com a ideia de que se eu estivesse a sentir raiva, isso era um mau sinal. É mau sinal e, no fundo, provavelmente também aprendeste que significava que eras má pessoa.
Sim, o mau sinal podia ser esse. Podia Uhum. ser um mau sinal de que eu não devia estar a sentir raiva, porque se sinto raiva é porque não sou uma boa pessoa, Uhum. mas também podia querer dizer que eu estou com raiva porque alguma coisa está fundamentalmente errada na minha vida, ou comigo, ou na relação com os outros. De qualquer modo, não Hum. tiveste o direito de mostrar essa raiva. Sim, sim, ou pelo menos quando, ao contrário de outras emoções, né, sei lá, da alegria, embora há sempre situações onde as tuas emoções podem ser um bocado castradas, não é? Uhum. Também, agora eu ia dizer alegria, mas também há situações em que alguém está muito alegre e diz, olha, a alegria é tua, guarda, porque Sim, podes estar a agora. chatear outras pessoas com Yeah. a tua alegria, não é? Uhum. Mas em relação à raiva, parece que é mais fácil dizer, olha, a tua raiva está-me a incomodar. Certo. Ou a tua raiva está-me a perturbar, ou a tua raiva, ou não devias estar a sentir isso, vê lá, arranja-te, não é? Organiza-te para não sentires isso. E, portanto, por um lado, esta mensagem é muito forte. E depois, uma mensagem também, que é uma mensagem, pelo menos para mim, mais recente, mais dos últimos anos, mas é saudável exprimir a tua raiva, põe a tua raiva cá fora. Fuck it! Não, sim, o fuck it, né, de que nós até falamos num dos últimos episódios, né, que está muito presente nos títulos dos livros na atualidade, né, o põe cá fora a tua raiva, e isso é uma cena saudável. Yeah. Só que depois, e agora, antes de eu te passar a bola, vou criar aqui a confusão máxima, que é perceber que nós às vezes podemos ter dificuldades internas muito grandes, porque quando éramos pequenos alguém próximo de nós usou e abusou da expressão da raiva, né? E isso pode nos ter causado uma série de problemas no nosso próprio desenvolvimento. Não é? E também ia pôr que talvez alguns de nós tenhamos aprendido a lidar com a raiva ou escondendo-a, fazendo conta que não a temos, não é? Ignorando às vezes, não é? Disfarçando-a de eu sou uma boa pessoa, eu não estou a sentir isto, vou adorar isto. Ou, pelo contrário, podemos estar, alguns de nós, a lidar com a raiva de uma forma que traz muito dano aos nossos relacionamentos. Yeah. Portanto, já disse muitas coisas diferentes, vê lá como eu estou confuso. Sim, e eu ainda vou adicionar aqui mais confusão, mais talvez. confusão. Mas temos tempo para esclarecer tudo, acho. Que estava a pensar na forma como lidamos tanto com a nossa raiva como a raiva dos outros. Eu acredito que também há uma ligação ao género e há uma ligação adulto-criança. Ou seja, nós temos a tendência de lidar de forma diferente e julgar de forma diferente a raiva de uma mulher, a raiva de um homem e a raiva de uma criança. Né? E principalmente como em adulto, acredito também que tanto homens como mulheres tenham uma experiência diferente, generalizando, da própria expressão da sua raiva e a forma que sentimos que temos o direito de exprimir ou não, ou a facilidade de exprimir ou não. E depois a forma como essa raiva é recebida é diferente se somos homens ou mulheres ou crianças. Estás de acordo com isso? Sim, assim, as primeiras ideias que me saltam quando tu falas da raiva, olhar para a raiva à luz do género, parece que a raiva é uma cena mais masculina, mais testosterónica, mais, não é? Mais associada a um estereótipo masculino. E muitas vezes é mais aceite. Ou seja, nesse sentido, não é? Sim, por exemplo, sei lá, nós vemos político. Eu ia pensar, vemos um desportista, um jogador de futebol, no meio de um jogo, passou-se e tem um ataque de raiva porque o árbitro lhe mostrou um cartão e ele acha que é injusto e tem um ataque de raiva e começa a mandar pontapés nas coisas, não é? E nós podemos fazer alguns comentários, seria normal dizer, não está a conseguir gerir as suas emoções, ou não se está a conseguir controlar, não tem grande autocontrole. Ou se nem sequer comentamos o facto é só um futebolista. É só um futebolista. Estas coisas acontecem, não é? E às vezes até podemos dizer, é a emoção e a paixão de entrega ao jogo. Mas se for uma mulher, já em cima destas cenas do desportista, podemos de facto ligar e dizer assim, nem fica bem a uma mulher fazer isto. E sabes que isso é mesmo profundo, isso, que considero-me uma pessoa bastante bem informada no que diz respeito à igualdade de género e ao feminismo, e tenho as minhas intenções bem claras nessa área, mas se eu for mesmo honesta comigo,
que quero ser e com os outros também, eu admito que a minha primeira reação à raiva de um homem ou à raiva de uma mulher é diferente. Sim, porque há aqui um treino muito grande, não é? Para isso, para lidares com isso de forma diferente. Não é? E essa minha programação, que é o primeiro que salta para fora em momentos em que se calhar eu não estou tão com tanta consciência, tão presente no que está a fazer. Se passar mais um bocadinho, já não é diferente, mas o primeiro impulso é. E depois temos outras pessoas. Agora estão-me a vir assim à cabeça comentários de, sei lá, uma mulher ou uma rapariga, uma jovem está-se a passar e alguém diz: ai, uma jovem tão bonita, agora sim, não sei o quê. Sim. E este tipo de comentários agora vieram-me assim, não são nada estranhos, não é? Acontecerem isso. Uma menina tão bonita a dizer palavras tão feias. Sim. Coisas do género. Sim. Aí, de facto, mas tu propuseste também há uma desigualdade adulto-criança. Sim, e essa também é muito, muito grande, principalmente diretamente na relação, não é? Na relação em si. Há muitas pessoas que partilham um joguinho de palavras que se pode dizer se um adulto bate num adulto, é agressão. Se uma criança bate num adulto, é má educação. Se o adulto bate na criança, ela está em educação. É educação. Não é? Isso acho que é um bom exemplo para isto que quero aqui exprimir, não é? Porque a raiva que muitos adultos colocam em cima das crianças não é julgada da mesma forma, é quase incentivada, às vezes, em nome da educação. Mas se for a criança ter explosões de raiva, muitas vezes é castigada, é super julgada, se calhar até leva uma palmada não é, para mesmo abafar aquela raiva que ela está a sentir, isolada talvez num time-out. Há muitas formas e verbalmente também é muitas vezes muito violada essa expressão da emoção da criança. Não é acolhida de forma nenhuma, nem reconhecida, é só julgada e abafada. Mas então, se nós aceitarmos, a ideia de que os nossos estados emocionais, incluindo a raiva, não é? Eles existem porque têm um determinado propósito, não é? Ou existem como resultado de um determinado processo interno, a raiva de onde é que vem a raiva? Qual é o propósito da raiva? Quando tu sentes raiva e depois fazes a tua análise, não é? Aquela raiva serviu para quê? Para mim, a raiva muitas vezes serve para ação, para entrar em ação, não é? Para criar algum movimento, para mudar alguma coisa, para a transformação. Mas isso não é o que acontece também, por exemplo, com a frustração? É semelhante, não é? A frustração também ficas frustrada com alguma coisa, tens mais tendência a agir em relação a essa coisa. Mas a raiva é mais forte, não é? A raiva pode ser mais forte, mas lá está, olha, agora estamos a chegar acho que esta conversa é mesmo muito importante. Percebemos que há... lembras-te daquele livro da Miss Miller's Feeling for Snow? Como é que se chama em português? Não sei, não me lembro. É um livro sobre uma menina esquimó e no livro descrevem as palavras todas que os esquimós têm para descrever a neve, que acho que são mais de 50, não é? Bem, em português é neve, não é? Em sueco se calhar tens mais 2 ou 3 formas de descrever. Olha que eu há uns tempos li um livro de um tipo que estava a dizer que isso é mais mito urbano do que outra coisa. Whatever, é um bom exemplo, para com isso, não me estraga, mas é uma boa metáfora, não é? E a mesma coisa para as emoções. Não é? Olha, um exercício que eu costumo fazer com as pessoas que eu faço acompanhamento quando entramos neste campo das emoções, convido-os a fazer um exercício e convido também a convidarem as outras pessoas na família a fazerem este exercício. Convido-vos a quem estiver a ouvir para fazer este exercício também. Coloca um temporizador em 1 minuto, pega num papel e uma caneta, um lápis e liguem o temporizador e escrevam
o máximo número de palavras que se conseguem lembrar que descrevem emoção. Ok. Uma emoção. Uhum. Ok? E depois, se calhar, podemos falar melhor sobre isso. O que é que isso... Mas nem queria revelar aqui qual é o normal número de palavras. Se calhar depois podemos voltar a isso no próximo episódio. Mas isto para dizer que normalmente as pessoas ficam surpreendidas com o número de palavras que acabam no papel. Que é um número muito reduzido. Muito reduzido. É um número muito reduzido. Então tu estás aí a propor que se calhar nós estamos aqui a usar uma única palavra, raiva, para descrever um conjunto relativamente alargado de estados emocionais. Certo. Ou certo. seja, e que podem ser diferentes. Olha, até queres que eu tenha também aqui uma coisa que nós chamamos a roda das emoções, que costumamos utilizar em formação também. E vou-te ler aqui, vou-vos ler as palavras que começa pela raiva, não é? Que é como emoção base assim no meio, e o que sai para fora. Queres ouvir? Portanto, isso seria quase como, sei lá, uma pessoa que não... eu posso dizer, falar das cores e dizer o azul, o vermelho, o laranja, mas depois se eu entrasse, por exemplo, dentro do vermelho, ia ter um conjunto de tons diferentes. Certo. E que... Para um leigo em cor, ok, é tudo vermelho, mas para, por exemplo, para um designer, ou para um decorador, ou para um estilista, é muito importante distinguir os diferentes tons, não é? Exato. A Tora diz lá. Então, começando pela raiva, depois podemos ter magoado, ameaçado, detestado, zangado, agressivo, frustrado, distante, crítico. E podemos ser mais específicos ainda. Sarcástico, cético, suspeito, introvertido, irritado, enfurecido, hóstil, provocador, indignado, furioso, infringido, ressentido, ciumento, inseguro, devastado, envergonhado e pronto, é isso. Porque enquanto eu estava a ouvir aí a tua lista, não é? Cada uma dessas palavras, se eu perguntar a mim próprio, não é, o que é estar envergonhado, ou o que é estar ressentido, ou o que é estar ciumento, são de facto coisas diferentes, não é? Mas muitas vezes na conversa das emoções dizemos só, aquele está com raiva, ou eu estou a sentir raiva. Sim. Aliás, a expressão pode parecer certo, raivosa, não é? Certo. Mas o que é que está, qual é a verdadeira emoção? Pode ser enfurecido e pode ser magoado, certo. não é? Mas a expressão... Ou envergonhado. Ou uma pessoa muito introvertida, mas tem uma reação numa situação em particular, que parece raiva para quem está de fora. Sim. Isto para dizer que para nós, nas nossas relações, para nós conseguirmos lidar melhor com essas expressões de raiva, termos palavras para exprimirmos o que estamos a sentir é extremamente importante, não é? Porque é muito mais útil para ti se eu só dizer estou a sentir raiva, ou estou-me a sentir magoada, ou estou-me a sentir envergonhada, é muito diferente para ti receber isso também. Sim, e acho que é diferente também para o emissor, porque conforme eu fui investigando mais as minhas próprias emoções, o que eu fui descobrindo, que acho que é uma descoberta mais ou menos universal para quem entra nesse caminho, é que quando eu consigo verbalizar a emoção de uma forma que é mesmo uma boa descrição do que está a acontecer comigo, parece que há um lado de mim, parece que é o lado que está a usar essa emoção como uma comunicação, que se sente reconhecido, não é? No momento em que eu te consigo dizer, olha, Mia, em relação a esta situação, eu sinto-me envergonhado, ou em relação a esta situação, eu sinto-me ciumento, ou em relação a esta situação, eu sinto-me furioso. Parece que há um lado de mim que fica assim, relaxa, que é ok, eu fui visto e ouvido e agora estou a ser expressado. Enquanto que se eu te der um estado emocional que não é, eu posso dizer, estou a sentir raiva, só que não fui lá mesmo, parece que a parte de mim, por exemplo, a minha raiva vem de um sítio de vergonha. Essa parte da vergonha não se sente reconhecida, não é? Exato. É tipo... Sim. Sabes que eu acho que muitas vezes... Agora estava-te a ouvir a falar e quando várias vezes tocamos aqui na palavra vergonha, acho que muitas vezes a vergonha toma
toma proporção, como é que posso dizer? A exteriorização, da a forma raiva. A forma da raiva. é a raiva. Uhum. Não é? Nos relacionamentos, por exemplo, Sim. pais e filhos, um pai que fica muito zangado com o filho porque ele fez alguma coisa mal na escola, porque teve uma negativa ou porque se portou mal, o que está realmente lá por base muitas vezes é a vergonha. Sim, pode ser a vergonha do que é que o professor vai achar ou o que é que os outros vão achar, não é? Pode ser a vergonha de como pai não conseguir fazer melhor do que isto, não é? Mas a vergonha é uma emoção que é muito autocentrada, não é? Que é eu tenho vergonha, mesmo que seja perante os outros, mas é eu, não é? É muito à volta do eu. Porque mesmo quando nós dizemos tenho vergonha de outra pessoa, ou tenho vergonha do meu filho, ou tenho vergonha do meu país, mas é eu. O que está aqui em causa é a relação. Eu não digo tenho vergonha... Do filho do vizinho. Embora pessoa... Em português é a expressão da vergonha alheia. Da vergonha alheia, não é? Mas na realidade não é bem vergonha nesse caso, a emoção, acho eu. Mas essa expressão também me saltou aqui logo essa. Sim. Mas quando eu digo raiva é uma coisa mais voltada para fora, não é? A raiva é que... Tu perguntaste o que era raiva para mim, o que é para ti? Eu quando penso em raiva, nestes últimos dias tenho andado aqui com uma conversa interna, porque a minha primeira associação de raiva é tensão. Quando eu digo que estou com raiva, até a expressão física, não é? A expressão facial da raiva, os olhos ficam semicerrados, muitas vezes o maxilar aperta, os lábios também apertam, muitas vezes na raiva nós apertamos os lábios, não é? E colocamos tensão aqui na zona ocular, não é? Os olhos ficam... Parece que vemos menos, estamos, parece que assim focados, a estreitar o nosso foco, não é? E parece que há uma ativação interna do fight or flight, não é? O meu corpo fica tenso, parece que me estou a preparar para lutar. Para luta, fuga. Só que no outro dia eu estava a ler num livro uma descrição diferente que estava a ser feita, era a partir de um estudo feito no Canadá, em que se propunha que esta exteriorização, isto não é a raiva per si, isto é a fúria. A fúria que tem esta tensão toda. Que a raiva em si até era mais um fenómeno interno que muitas vezes vem acompanhado de algum de relaxamento, e a raiva é mais uma certeza profunda, é mais por exemplo, alguém está a falar e eu sinto raiva desta pessoa ou daquilo que ela está a dizer, porque tenho uma convicção profunda de que eu não quero isto, ou de que eu não concordo, ou de que eu vou fazer alguma coisa em relação a isto. É isso que é a minha associação. Pronto, só que isto pode não estar, a proposta pode não estar associada à fúria. Né? Isso para mim foi importante porque há pessoas que parece que não têm raiva. No sentido em que são bondosas, têm sempre um sorriso na cara, tu às vezes que lhes podem fazer imensas maldades e elas dizem, não, eu perdoo, eu deixo ir, e estão sempre muito bem, não é? E há pessoas que são assim desde crianças, não é? Até é muito comum dizer assim, aquela criança é ótima, está sempre bem disposta, está sempre é tão autónoma, tão bem comportada, está sempre a ajudar, até é super madura, a pessoa tem 3 ou 4 ou 5 anos e olha as coisas todas que faz sozinha e nem precisa de ajuda e vem sempre perguntar ao pai ou à mãe se precisam de alguma coisa. Não é? Comecei a pensar, não é? Com base nas leituras que tenho andado a fazer ultimamente, que tu me tens, que tu simpaticamente obrigaste-me a ler certos livros, dizes, agora lê isto. E foi assim tão convicto que eu comecei a ler alguns livros que tu me passaste para a mão. E tem ficado mais claro que isso não quer dizer que não haja uma raiva profunda e intensa lá dentro. Certo. Só que esta foi a forma que eu aprendi a lidar com a raiva. Sobretudo, se eu estou num ambiente onde os meus primeiros ataques de raiva, ou as primeiras vezes em que eu lido com a fúria, se sou muito punido por isso. Não é? Imagina o que é eu ser pequeno, de repente tenho um ataque de fúria e apanho. Tipo, levo-me um par de bofetadas. Não é? Eu aprendo muito rapidamente que eu tenho que esconder isto. Ou então, por exemplo, eu tenho um ataque de fúria e a minha mãe fica muito magoada comigo. Fica muito magoada. Diz, eu nunca pensei que me fizesse isso. Eu nunca pensei que o meu filho me tratasse assim. E eu aprendo, uau, isto é uma coisa que pode magoar as pessoas que eu mais amo. Ou então tenho que esconder isto. Não é? Sabes que eu acho que muitas vezes... associamos a raiva é igual a violência. E não precisa de ser assim, não é? A violência pode ser um problema
e normalmente é um problema, Uhum. a raiva não. E acho Certo. que esta, não desligarmos, não separarmos a raiva e a violência, transforma-se problemático quando estamos na educação de crianças, por Certo. exemplo. Porque em vez de mostrarmos aos nossos filhos formas saudáveis para eles e para os outros de exprimirem a sua raiva, condenamos a violência e a raiva ao mesmo, de uma só vez, não é? Isto não parou, acabou, não quero mais disso. Não é? Ou és castigado e estas propostas todas que tu fizeste, mas não fazemos essa Ou sou separação. vítima dessa manipulação emocional. E também posso ter a experiência de que a raiva é exprimida via violência contra mim. Certo, Não é? certo. Como tu estavas a propor a bocado. Certo, e aprendo isso, pode ser... eu posso identificar em momentos onde foram violentos comigo e eu, enquanto criança, aprendo que esta violência veio da raiva Exato. que o meu pai sente, ou que a minha avó sente, ou que o meu irmão mais velho sente. Eu não quero isso. E como eu não quero isso, eu vou procurar apagar isto de mim. Não vou lidar com este tipo de sensações. Né? Enquanto estavas a falar, lembrei-me de 3 homens, assim, 3 grandes homens que acho que são considerados assim pacifistas, que é o Martin Luther King, Nelson Mandela e Gandhi, né? que eram pessoas que não utilizavam violência, não eram a favor da violência de todo, mas à partida, como homens que eram e pelas questões que elas estavam a defender, a raiva também estava lá. Sim, aliás, na história de cada um deles, a raiva esteve certamente presente. A raiva esteve certamente presente. Mas achas que são casos de pessoas que aprenderam a exprimir a sua raiva de uma forma mais saudável? Eu não sei, não conheço o suficiente a história de cada um. Tenho lido das suas vidas pessoais. Das vidas pessoais, de que tenho lido mais sobre Gandhi, por exemplo. E o seu tinha um curso muito, um percurso espiritual muito específico, acreditar no Ahimsa, não é? Que fazia da não violência, que era muito específico daquela cultura também. Portanto, eu não consigo responder. Mas o Gandhi, estou-me aqui a lembrar, também tinha assim umas cenas um bocado malucas, não é? Porque como o Gandhi, ele se sentia em treinado da vida muito obcecado pelo desejo sexual, não é? Ele depois ele quase que se puniu por isso, não é? Ele basicamente disse à mulher, olha, isto acabou. Exato. Não é? E foi assim uma coisa que eu lembro na altura quando ele diz assim, uau, isto é um bocado violento também para ela. Não é? E ele está-se a violentar a ele pelo desejo que sente. Sim. Foi assim uma coisa assim muito... Sim, ele fala-se disso lá na biografia dele. Pus-me a pensar sobre isso. Mas agora estamos aqui a desviar. Porque esta conversa sobre a raiva, estás a dizer, eu aprendi muito sobre a raiva contigo. Porque no meu crescimento a raiva de facto não foi aceita como uma coisa assim muito positiva. Aliás, era quase como a raiva significa que não há amor. Parece que é quase, eu não posso sentir raiva, por exemplo, em relação a ti ou a alguma coisa que tu disseste, ou alguma coisa que fizeste, se te amo incondicionalmente. Exato. Não é? Quando... Que é uma ligação não verdade. Sim, é uma ligação não verdadeira, até porque depois, quando tu investigas a tua própria experiência, tu dizes, mas espera aí, eu amo incondicionalmente esta pessoa e senti mesmo raiva em relação a alguma coisa que ela disse, ou em relação à pessoa em si agora, não é? E isso pode coexistir, porque o amor incondicional é mais uma base em cima do qual tudo o resto acontece. Maior do que isso. Sim. Só que, e uma coisa que tu sabes que isto no nosso relacionamento ainda é uma coisa assim que não é fácil para mim, que é se alguém exprimir raiva para comigo, minha primeira reação é ficar magoado. Sim. É ficar magoado, ou seja, é sentir falta de amor, não é? E está a demorar um pouco, mas acho que agora é mais claro para mim que um dos nossos filhos, a um momento, pode sentir uma raiva terrível por alguma coisa que eu fiz, ou que não fiz, ou que disse, ou que não disse. E isso não quer dizer... Eu não necessito ficar contente, dizer, ai, que bom, o meu filho está a exprimir raiva para comigo. E posso até não gostar e até achar que é desajustado, ou que é injusto. Mas não levas que é injusto. Peito. Mas não preciso de levar isso logo para aquele território extremo de o meu filho não me ama. Porque isso faz-nos sofrer imenso. Certo. E desliga-nos muitas vezes
da razão. Por exemplo, tu ficas com raiva comigo porque eu, sei lá, porque eu disse que ia fazer uma coisa e não fiz. E o facto de eu levar isso para a Mia estar a sentir esta raiva em relação a mim é porque não me ama, isto vai-me desligar da situação prática. Claro. Que é, peraí, olha, esqueci-me, vou fazer agora, ou pois é, como é que eu na próxima vez me posso lembrar? E em vez de ficar só no prático, eu tendo a ir, o nosso método laser explica isto, não é? A minha tendência é ir logo para o abstrato, dar um grande significado à cena e transformar a raiva num sinal de falta de amor, ou num sinal de... Pá, numa relação espetacular, as pessoas não sentem raiva, por exemplo, não é? Acho que é um preconceito que eu tinha ativado e que muitas pessoas têm, né? Que essa raiva não... É porque há alguma coisa errada na relação. E quando nós olhamos para a raiva como uma potencial expressão daquelas coisas todas que tu falaste há pouco, se calhar podemos substituir isto por uau, a minha está cheia de raiva. Para já deixa-me fazer perguntas para procurar entender qual é a emoção. O que é que aconteceu? Se calhar é uma coisa mesmo só sobre ti, que nem tem nada a ver comigo. Ou se calhar é uma coisa que eu posso mudar ou consertar rapidamente. Sim. E esta questão de contar uma grande história à volta dessa... Não é? O outro lado, e acho que aquilo que eu faço mais é ser muito mais prática, não é? E não associo aquele momento, a relação toda e que tem a ver comigo e connosco e por aí fora, que tem a ver com a forma como eu fui educada, que nunca se deu grande importância a essas, nem se deu muita atenção, não havia assim... Não se deu muita atenção, né? Como se tivesse um... Se eu tivesse... Ficas furiosa. Estava a pensar nisso, porque nós, quando falámos um bocadinho antes sobre este tema, estava a pensar nisso. Como é que foi a minha experiência na minha infância, dos meus momentos, assim, de explosão, não é? Por exemplo, na adolescência, ficar chateada e ir para o meu quarto bater a porta, que era uma coisa que eu fazia. É uma espécie de raiva. Ou outros momentos... Eu não tenho... E acho que os meus pais também tiveram os seus momentos de explosões, mas era uma coisa que podia fazer parte, sabes? Que não havia grandes julgamentos por causa disso para ninguém. Era tipo, estás chateado, tudo bem, depois passa. Era essa, sabes? Acho que era essa atitude, era mais, isso depois passa. O que também é algo, depois não havia não havia o falar sobre, o procurar exprimir o que realmente estava lá, isso não, mas em termos do significado em si daquele momento, não era assim, não significava que não gostavas de mim. Eu acho que cresci com esta ideia de que a raiva, o ideal é não sentir raiva, porque sentir está alguma coisa profundamente errada comigo. Por exemplo, eu joguei vôlei durante 16 anos e em 16 anos joguei muitas centenas, milhares, não sei, de jogos. E eu nunca levei um cartão amarelo. E tinha colegas meus de equipa que num jogo levavam 2 ou 3 cartões amarelos e mais um vermelho para ajudar à festa. E eu nunca levei um cartão. Sabes? E eu em 16 anos. Em 16 anos a jogar vôlei. Pá, com situações onde me senti injustiçado por um árbitro, onde um tipo da outra equipa me insultou ou me tentou... isso aconteceu dezenas e dezenas de vezes ao longo dos anos, não é? E acho que como eu aprendi a não... eu não posso deixar aparecer aqui nenhum tipo de raiva. Primeiro, porque isso não faria de mim uma boa pessoa. Olha, aquele tipo ali cheio de raiva. E também a ideia de autocontrole. Isso é uma pessoa fraca e que não consegue... perder o controle e não é bom. E que não consegue autocontrolar-se. E depois mais essa ideia que é raiva igual a violência. Se eu deixar a raiva aparecer em mim, eu daqui a bocado estou à porrada. Né? E tanto isso foram Nunca andaste a porrada? Assim, andar à porrada, tive assim 2 ou 3 situações de andar aos encontrões e de estar pronto para ver porrada. Mas assim mesmo de deixar a fúria tomar conta, não. Já tive situações onde consegui manter assim um grande sangue frio. Só que mesmo, até repara a forma como eu estou a dizer isso, parece que é uma coisa boa, não é? Ele manteve o sangue frio, ele controla. Uma vez andei um bocadinho a porrada. Assim? Sim.
Com Olha, o rapaz. olha, e como tu sabes, eu ao longo dos anos eu tive vários, como é que se diz, um outburst, assim, um momento em que, talvez por não ter treino a lidar com esta emoção, quando ela ganha tanto espaço, eu não sei o que fazer com ela, não é? Yeah. E tu no outro dia até estavas a dizer, é engraçado que os teus outbursts ficam marcados, porque há Sim. uma marca na cozinha, eu peguei num prato e No chão. parti um prato no chão. Ainda me lembro da cara dos nossos filhos, Ficaram dos dois mais chocados. velhos, e eles ficaram chocados, Yeah. abriram assim muito os olhos, tipo alguém que se dava... Ainda às vezes apontam para a Ainda, marca no chão. ainda há pontos assim, olha, lembras daquilo e não sei o quê. E eu lembro-me depois o sentimento a seguir foi de vergonha. Foi de vergonha em relação a isso, não é? Yeah. Na nossa casa antiga havia um buraco na parede, que eu dei um soco numa parede, Agora talvez. de repente, estás a revelar grande coisa. Sim, e porque eram os momentos de... Eu não era capaz de colocar essa violência em cima de alguém, mas colocava em cima de alguma coisa, né? Por acaso na parede foi pardo porque magoei-me bastante na mão. Já nem me lembro Sim. qual foi o que estava a acontecer. Eu também não, Sim, é é engraçado, curioso, em nenhuma dessas situações eu me lembro o que é que estava a acontecer. Sim. Tipo, Também acho que isso nem era relevante, tinha Não. mais a ver com... Era muita coisa. Era não é? muita coisa, uma emoção que começa a surgir. Assim, os meus maiores outbursts têm a ver com ficar inundado, tipo, it's too much, né? Yeah. É, como é? Overwhelmed, assoberbado. Assoberbado, né? Que é obrigado por me ajudares com o meu português. Assim, ter assim uns momentos desses e depois surge a raiva e eu não saber muito bem como é que eu posso exprimir isto que eu estou a sentir, mas de uma forma que não... Que lá está, uma forma saudável para ti e para os outros. Uma forma saudável para mim e para os outros. Yeah. Mas então como é que fazemos isto? Vamos lá encontrar soluções para a cena. Porque o que é que quando os pais e as mães vêm ter contigo e te falam desta questão em relação aos filhos, né? Vamos começar por aí, depois pensamos em nós enquanto adultos. Acho que pode ser aqui uma boa ponta final para a conversa. Deixa-me reforçar esta questão de nós podemos permitir a raiva ao mesmo tempo que não permitimos a violência. Okay. Isso é importante fazermos essa diferenciação quando estamos a falar dos nossos filhos e também dos adultos, não é? A violência física, mas também verbal, não é? sim, e psicológica, não é? Sim. Portanto, nós podemos permitir a raiva sem permitir violência, seja de que forma é que está esta violência. Então, quando estamos com os nossos filhos, o primeiro passo é sempre reconhecer o que está a acontecer. Parece-me nunca falar as verdades. Tu estás zangado por isso. Não, isso não é boa ideia, mas procurar espelhar aquilo que nos parece que está a acontecer. Para estar zangado, estás muito zangado, ou ficaste mesmo muito zangado por eu não te deixar fazer aquilo. É? E depois o segundo passo, por exemplo, se a criança não está a bater, ou está a bater num irmão, aí podemos, por exemplo, pegar na mão e dizer, olha, eu sei que esta situação está a ser difícil para ti e não mais, e não te vou deixar bater. Ok? Não te vou deixar bater. Terceiro passo, pode para algumas crianças funcionar, olha, se tu sentes mesmo que precisas de bater, olha, pega aqui nesta almofada ou bate no sofá. E para exprimires isso. Isso funciona com algumas crianças, com as outras não. E lembro uma vez há muitos anos disse isso a um dos nossos filhos. Sabes, não sei se tu te lembras, ele respondeu assim, mas eu quero bater em pessoas. Não é? Portanto, podem aparecer respostas como esse, mas está aqui o reconhecimento da emoção em si, que é útil. Quando as crianças estão um bocadinho mais velhas, estão então, olha, procura explicar-me por palavras. Né? Mas temos também perceber que há aqui uma fase, quando a criança tem uma explosão de raiva, ela está desregulada. Não é? Ela está numa fase de desregulação. Ou seja, ela não vale a pena procurar chamá-la a atenção. Não é? Temos que esperar para ela se poder regular connosco. E que entra aqui mais uma coisa em jogo, que é o nosso próprio estado emocional. Se nós respondermos à raiva com violência, com raiva, com violência, então só a nossa violência é que vai parar aquela situação, não é? Seja verbal, física ou isolar, ou seja o que for. É aí que nós entramos, utilizamos aquelas estratégias mais comum. Ou seja, o nosso próprio estado emocional tem que ser um estado emocional diferente da criança, um estado emocional com o qual ela se pode regular. E quando ela acalmar, aí sim podemos também conversar sobre o que aconteceu e conversar sobre as alternativas que coexistem. Procurar utilizar palavras para descrevermos as emoções que estiveram presentes naquele momento
E falar sobre como é que se pode fazer no futuro naquelas situações. Como é que podemos ajudar a criança a criar um espaço entre emoção e reação. Não é isso? Mas isso só podemos fazer quando ela está regulada. Certo. Não é? Quando tu estás aí a falar do espaço entre entre emoção e reação. Emoção e reação, estímulo e resposta, não é? Isso, como tu sabes, está muito no centro do trabalho que se faz na neuroestratégia. Exato. Não é? Que é educar-nos de forma para que as nossas respostas conscientes e inconscientes possam promover esse espaço. E para algumas pessoas isto é mesmo difícil. É por isso que algumas pessoas podem nos estar a ouvir agora e dizer assim, ok, eu como pai ou como mãe, mesmo que seja difícil, acho que consigo pegar nestas estratégias de que a Mia está a falar. Pronto, e que algumas podem ser muito difíceis, principalmente a importância de eu estar num estado diferente do da criança para lhe poder permitir esta revelação. Isso pode ser realmente um desafio para mim, não é? Porque eu posso ter os meus próprios desafios em lidar com a raiva e posso responder, não é? Eu lembro que com um dos nossos filhos a minha resposta era muito rápida, quando ele sentia raiva, deste lado disparava uma coisa muito parecida. Mas, ok, consigo entender mais ou menos isso. Mas e como é que eu faço com os adultos? Como é que eu faço com o meu chefe que tem ataques de raiva e começa a disparatar com tudo e mais alguma coisa? Não é? É a mesma coisa, não é? É a mesma coisa. Por isso é que tu costumas dizer que a parentalidade consciente, no fundo, podia-se chamar de relacionamentos conscientes, não é? Sim, mas às vezes é mais difícil, principalmente quando... Porque nós achamos que o adulto devia saber melhor. Ou quando estamos, por exemplo, numa situação em que o adulto, que pode ser o meu chefe, mas pode ser o meu marido, ou pode ser a minha mãe, alguém que tem mais, por exemplo, que também tem um domínio físico. Ou seja, eu sei que em últimas circunstâncias, se houver violência, eu vou apanhar, eu nem sequer me vou conseguir defender, por exemplo. Começa a ficar... são situações muito intensas, não é? Mas a estratégia fundamental é essa que tu propuseste, não é? O reconhecimento, ou às vezes pode-se chamar, no fundo, estamos a empatizar, não é? Com a pessoa. Na comunicação não violenta fala-se muito nisso. Treina-se muito o empatizar. Sim. Sabes aquelas situações extremas que às vezes são retratadas nas séries policiais em que alguém que tomou reféns ou não é? Aquela situação clássica em que alguém apanhou assim, está com assim, alguém agarrado e com a pistola encostada à cabeça e diz eu mato e não sei o quê. É engraçado que procuram retratar nessas situações a existência de um negociador ou de um polícia ou alguém do outro lado que é assim um bocado mais consciente e que no fundo está a seguir um pouco esta estratégia que estás a dizer. A pessoa mantém-se num estado emocional diferente porque sabe que se for para aquele estado vai haver tiroteio e vai morrer toda a gente e muitas vezes faz um reconhecimento de eu percebo que tu estás a sentir assim, não é? Muitas vezes é esse pelo menos nos filmes, não é? É essa a estratégia que leva a que a outra pessoa muitas vezes larga a arma, não é? Que é haver um reconhecimento. No outro dia vi alguém que tinha feito, acho que era no Instagram, num filmezinho, tipo uma montagem de duas operações policiais, uma nos Estados Unidos e outra na Inglaterra. Tu viste esse? Não vi, não. E eram, em ambos os casos, estavam a cercar um homem armado, nos dois casos. No caso do filmezinho, né, da situação americana, o homem armado acabou morto e no filme inglês o homem apadou com as algemas e levaram-no calmamente, não houve um tiro, e levaram-no calmamente para a esquadra. E a diferença também estava nisso, de procurar empatizar no fundo com o homem armado. Foi essa a diferença. A diferença estava no estado emocional dos polícias, não é? Que provavelmente no treino que eles têm ou não, não é? Mas achei que era um exemplo muito, muito interessante que demonstra que é isto que estamos a falar. Eu acho que quase todos nós temos situações onde lidamos com a raiva do outro e por alguma razão mais ou menos deliberada, mantivemos-nos num estado diferente. E muitas vezes até conseguimos criar o espaço para que a raiva do outro acabasse por se manifestar. Mesmo que tivesse chegado numa forma violenta, acaba por transmutar noutra coisa e que muitas vezes isso até leva a uma mudança, não é? E também temos situações onde nós não conseguimos fazer isso, onde se calhar até ligamos também uma resposta violenta e muitas vezes as situações extremam-se.
Mas eu lembro, agora lembrei-me da importância que às vezes que a raiva tem, tal como a frustração e outras emoções do género, a importância que elas têm, por exemplo, no contexto terapêutico, ou quando às vezes estamos no meio de uma situação, de uma conversa de coaching, em que alguém está a ter muita dificuldade em mudar, está a ter muita dificuldade em assumir um novo comportamento, muita dificuldade em tomar uma decisão. E às vezes o aparecimento de uma coisa tipo raiva ajuda a tomar uma decisão, ajuda a ter um desenvolvimento, porque a raiva tem energia, não é? Sim, sim, tem energia sim. associada. Tem movimento. Tem não é? movimento. É ação tem, para frente, tem é dinamismo, para frente, é certo, dinâmico. certo. E muitas vezes também a raiva é o que permite estabelecer o limite, dizer aqui mais não. Sim. Se passares disto, agora já chega, Sim. não é? Sim, sim. E acho que nesse sentido, parece-me que o que eu estou a retirar aqui da nossa conversa é aprender a olhar para a raiva como aquilo que ela é, não é? A expressão de uma necessidade ou um conjunto de necessidades, procurar identificar quais são os estados emocionais mais profundos que estão na base da raiva, porque a raiva que vem da vergonha é diferente da raiva que vem do ciúme, que é diferente da raiva que vem da da frustração ou irritação. desapontamento, não é? E, portanto, compreender isso é muito importante para conseguir responder de uma forma adequada. Aceitar a raiva enquanto um estado emocional, não é? Porque acho que também muitas vezes aparece aquilo que podemos chamar, por exemplo, da espiritualidade tóxica, não é? Em que eu faço de conta que sou um santo e que nunca vou sentir raiva na minha vida porque amo todos os seres e todas as formas, não é? E às vezes acontece uma coisa que viola os meus valores, viola os meus princípios, e a minha resposta é amor incondicional, carinho e compaixão e compreensão. E se calhar o que está a acontecer lá dentro, há uma parte de mim que neste momento está basicamente a ser amordaçada, que está a dizer o caralho, né? E que quer marcar um ponto ou exprimir uma opinião, e eu estou a amordaçá-la. Portanto, reconhecer a raiva em nós também e dar-lhe espaço, não é? Eu acho que nem que seja por toda a investigação que nós temos e que tem sido feita sobretudo nos últimos 20, 30 anos, que tem demonstrado que a raiva que é expressa de forma desequilibrada, com estes ataques de fúria e violência, esta raiva, tal como a raiva que é reprimida e que nunca é nem sequer reconhecida pelo próprio, geram muitas vezes estados de doença no sistema, porque o sistema basicamente... Doença física, não é só mental. Não, é doença física e também doença mental, mas da doença física acontece muitas vezes porque o nosso estado, o nosso corpo nunca consegue voltar para o seu equilíbrio. Não faz a homeostasis. Não consegue fazer o processo da homeostase e de voltar ao seu equilíbrio, porque esse equilíbrio está a ser negado ou respondendo exageradamente à raiva ou anulando. Né? Portanto, acho que isto está aqui umas boas conversas. O que é que podem ser boas perguntas de exploração? Se calhar eu perguntar em que momentos é que eu sinto raiva, de onde é que vem a raiva, o que é que eu estou realmente a sentir nesses momentos, como é que eu poderia exprimir a minha raiva de uma forma que fosse boa para mim e para os outros. Que outras formas é que posso dizer que estou zangada ou triste, que acho que estão, este mais assim para os pais, que acho que muitas vezes, eu digo isso muitas vezes, as principais palavras que utilizamos para exprimir emoções quando falamos com o nosso filho é a mamãe está triste, a mamãe está zangada. Encontrar outras palavras. Outras palavras, procurar outras palavras que são mais adequadas, mais precisas. Bom, acho que já ficaram aqui muitas ideias. Eu estou a aprender a lidar com a minha raiva de uma forma que eu acho que é mais saudável. Sem a negar e sem me deixar dominar pela raiva, porque quando isso acontece as respostas de facto tendem a ser pouco interessantes, mas sobretudo conversando com a raiva, não é? Dizendo, raiva, anda cá. Às vezes não é logo na hora, mas mais tarde dizer, raiva, o que é que está a acontecer? Quem é que te mandou? Quem é que te mandou? E a raiva às vezes dizia, olha, quem me mandou foi a vergonha ou o arrependimento. Uma coisa que se pode fazer, que é muito gira e fazer em família, é ver o filme divertidamente. Sim. Se ainda não viram, estamos lá a raiva. O raiva é um dos 5, não é? Sim.
E acho que ajuda a falar sobre isso. Ajuda muito, é muito giro o filme. Também porque ajuda as crianças às vezes a terem uma linguagem, dizer agora está aqui o raiva. Claro. E depois podes começar uma conversa a partir daí. Com as crianças também há mais livros, há o Monstro das Cores, há o Novelo das Emoções, assim, no mercado agora acho que há vários livros. E há o novo da Mia, o Caderno da Família Feliz. Sim, boa! Sim. Olha que grande que foi. Sim, também é um livro que pode ajudar neste processo. Sim, e já agora, já que estamos a falar de livros, o livro que eu escrevi dos Contos com Coaching, não é? Histórias para crianças, lá também se fala um bocadinho sobre isso. Exato. No próximo volume, que está a ser escrito neste momento, vai haver uma história só sobre raiva e sobre fúria. Okay? Boa. Já está meio escrita. Já está. E agora, só que agora, depois desta conversa, tenho aqui muito mais material para que a história fique ainda melhor. Sim. Acho que percebemos que a raiva faz parte e deve fazer parte. Né? Se está cá é por alguma razão. Por alguma Vamos abraçá-la, conversar com ela e perguntar-lhe quem é que te mandou. Sim. Sabes onde se nota muito que as pessoas têm muita raiva por exprimir? É nos comentários, nas redes sociais, nos comentários no público. Olha, porque essa raiva não é exprimida no dia a dia, nas relações. Olha, mas sabes que eu li um estudo espetacular que fizeram com o Twitter. Portanto, o Twitter em Portugal não tem tanta relevância como outras redes sociais, mas nos Estados Unidos o Twitter tem muita força. E este estudo é mesmo espetacular. É um estudo onde fazem uma análise, não é? Usando a inteligência artificial do teu feed do Twitter do teu feed? Do teu feed, ou seja, das coisas que tu escreves. Das coisas que tu escreves e dos comentários que fazes. Portanto, das coisas que escreves no Twitter. E fazem, a tua pegada digital. A tua pegada digital. E fazem uma análise estatística do tipo de palavras que tu utilizas. E em função disso, apresentam criam um coeficiente que basicamente diz se é mais ou menos provável tu teres determinado tipo de doenças cancerígenas. E o estudo está bastante validado porque parece que, sobretudo, quando aquilo que tu escreves seriam muitas palavras de fúria ou de raiva, não é? A utilização de muitas asneiras, muita agressividade, muito insulto, isso aumenta a probabilidade. Quer dizer, não é isso que aumenta a probabilidade. O que aumenta a probabilidade é aquilo que está na base de tu te exprimires dessa forma, não é? Mas é um bom... É um bom indicador, portanto, vai lá ver as coisas que andas a escrever no Facebook e no Instagram e nas redes sociais todas e vê lá, se calhar vale a pena relaxar, meditar. Criar um espaço entre emoção e reação. Sim, e fazer alguns exercícios que o Pedro e a Mia estão aqui a propor no podcast. Bom, boa. Acho que, olha, vou fazer esse estudo no meu feed para ver se estou safo. Sim, acho que estás safo. Olha, gostei muito da nossa conversa. Também eu. Sim, Obrigada, acho que Pedro. estou melhor preparado para lidar com a minha raiva e a raiva dos outros. Agradecemos as partilhas. Agora é um ótimo momento para o tal screenshot para partilhar nas histórias no Instagram e Facebook e para enviar este episódio para quem gostavam de ter uma conversa sobre a raiva. Sim. Pode ser um bom início. Acho que é uma boa altura para fazer, não é? E ir ao Apple Podcasts, fazer um review, pôr ali umas estrelinhas, também é fixe. Sim, também ajuda. Os algoritmos das redes sociais e das apps gostam destas interações, não é? E isso também ajuda o podcast a chegar a mais e mais pessoas. Estamos a aproximar de 1 milhão de plays e isso só é possível com a ajuda de todos. Obrigada. Portanto, se derem aqui mais um empurrãozinho e nos ajudarem a chegar ainda mais pessoas... Nos próximos tempos já chegamos a 1 milhão. Nós ficamos muito contentes. Agora que nos estamos a aproximar do episódio 200... Já são quase 200 episódios, 200 conversas e vêm aí mais algumas, incluindo mais algumas com convidados bem interessantes, mas falamos sobre isso nos próximos dias. Obrigada, Pedro. Obrigado.